Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui. Vamos a mais uma aula de ciências. O assunto de hoje é alimentos e nutrientes. A Pro vai apresentar o texto, fazendo a leitura, explicando a atividade. Atenção aos tópicos no final do texto, né, que a Pro ressaltou. E a atividade será respondida no caderno e enviada para o privado da Pro, apenas para aqueles alunos que não estão indo para as aulas presenciais. Estes a gente vai resolver as atividades em sala, ok? Bom estudo. Alimentos e nutrientes. Para se manter vivo, crescer com saúde e ter energia, o corpo humano precisa de nutrientes. Os nutrientes são substâncias presentes nos alimentos que são aproveitadas pelo organismo, essenciais para seu funcionamento e necessários para o crescimento e manutenção de suas estruturas. São eles os carboidratos, as proteínas, os lipídios, os minerais e as vitaminas. Os lipídios fornecem energias e são importantes na manutenção da temperatura do corpo e na formação de novas células. Exemplo de alimentos ricos em lipídios são o óleo de azeite, o óleo de soja e o abacate. As proteínas fornecem principalmente o material necessário para o crescimento do corpo e a formação de novas células. Podem ser encontradas em maior quantidade em alimentos como feijão, carne, frango e ovos. Veja que os lipídios e as proteínas são alimentos construtores. Preste bem atenção nessa parte. Construtores, os lipídios e as proteínas. Né? Além dos outros alimentos também ajudarem no processo de construção. Ou seja, eles ajudam a formar células, entendeu? Músculos, nervos, que fazem com que nosso corpo funcione perfeitamente. As hortaliças, as frutas, contêm grandes quantidades de vitaminas e minerais necessárias para que o organismo funcione bem, além de ajudar na prevenção de doenças. Esses alimentos também contêm fibras que não são consideradas nutrientes, mas são muito importantes, pois garantem o bom funcionamento dos intestinos. A água é indispensável para o funcionamento do corpo, por isso ter uma alimentação saudável também inclui beber muita água, né? Esses alimentos, assim, as vitaminas e os minerais são alimentos reguladores. Eles controlam o nosso corpo, organizam as células e fazem com que eles funcionem perfeitamente bem, ok? Os carboidratos são as principais fontes de energia para as atividades do dia a dia. Podem ser encontrados em maior quantidade em alimentos como arroz, pães, macarrão e batata. Veja, os carboidratos, assim como alguns lipídios e proteínas, eles são energéticos, mas os mais energéticos são os carboidratos. Energéticos que fornecem energia para o nosso corpo, para dar aquela força para a gente poder estudar, dormir, trabalhar, caminhar, brincar, se divertir, enfim, todos esses. Uma alimentação equilibrada depende da ingestão de todos os nutrientes, de acordo com a necessidade de cada corpo. Algumas vezes, a alimentação pode não ser adequada ou suficiente. Com isso, podem faltar nutrientes para manter o bom funcionamento do corpo. Nesses casos, dizemos que a pessoa está subnutrida. Ó, quando não se alimenta direito, fica o quê? Subnutrida, né? Alguns alimentos, eles precisam ser ingeridos todos os dias. Comer apenas carboidratos, por exemplo, pode até saciar a fome, mas não é suficiente para manter o corpo funcionando adequadamente. Por exemplo, quando você come só um prato de macarrão, aí você come todo dia macarrão, ou miojo, né? Então, esses alimentos, eles não fornecem todos os nutrientes que nosso corpo precisa. Então, o que que acontece? A gente come macarrão, come miojo, fica com a barriga cheia, gosta, mas não é suficiente. Aí a gente fica com fraqueza, com desânimo, com dores no corpo e várias outras doenças que podem aparecer, resfriados, né? Ou, por exemplo, aquela criança que só gosta de comer pão, não gosta de comer uma banana, não gosta de chupar uma laranja. Tudo isso é ruim,
porque não podemos só nos alimentarmos de um único alimento. Temos que variar, né? Nosso prato tem que ser bastante variado, colorido, para poder o nosso corpo ficar forte e resistente. O ato de comer. Comer é muito mais do que ingerir nutrientes. É um momento de nossa rotina em que nos alimentamos e convivemos com outras pessoas. É importante que o ato de comer seja agradável, ocorra em horários regulares em locais apropriados e, de preferência, na companhia de familiares ou colegas. Os hábitos alimentares fazem parte da identidade de um povo, sendo transmitido de geração em geração. Por isso, o que é considerado comida pode variar muito dependendo de cada cultura. Aqui nós temos aqui uma farofa. Olha bem, em alguns lugares do Brasil, a farofa de formiga é um prato típico, muito apreciado. Ela é feita com farinha de mandioca, óleo, formigas e temperos. Aí eles fritam as formigas, botam sal, cebola, enfim, os temperos e colocam a farinha. Olha aí, ó. Eu nunca comi, mas muitas pessoas dizem que são bem gostosas. Vamos lá, a primeira questão aqui. Que nutrientes existem em grandes quantidades nos alimentos listados a seguir? Porque eles são importantes para o nosso corpo. Olha, aqui nós temos a letra A, B, C e D. Cada grupo de alimento que está aqui, ele representa ou proteína, ou carboidrato, ou lipídios, ou sais minerais ou vitamina. Então, vocês vão prestar atenção qual grupo de nutrientes eles pertencem, né? Ovos, a letra A, ovos, feijão e carne. Letra B, azeite, óleo de milho e manteiga. Letra C, aipim, pão, batata. Letra D, laranja, tomate e couve. Veja, tá muito fácil, né? É só olhar lá no quadro lá, que tem na primeira página, e vocês vão ver onde esses alimentos se encaixam, né? Nos lipídios, nos carboidratos, nos minerais nos sais minerais, nas vitaminas, enfim, nas proteínas. Aí vocês vão olhar lá e responder. Aqui, 2. Liste 3 alimentos que você come todos os dias. Esses alimentos são ricos em quais nutrientes? Aí vocês vão dizer se são proteína, ou seja, é carne. É o quê? Uma proteína. É ovo, é batata, é queijo, é pão, é macarrão. Tudo isso, certo? Vamos para as outras questões. Marque, aqui o 3. Marque as atitudes necessárias para se ter uma boa saúde. Veja bem, comer de tudo um pouco é bom para a saúde? Comer de tudo um pouco? Devemos comer todos os dias proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e sais minerais? É bom para o corpo a gente comer isso todos os dias? Comer alimentos ricos apenas em proteínas e sais minerais? É bom comer apenas alimentos ricos em proteínas e sais minerais? Ter uma alimentação balanceada é bom para a saúde? Comer alimentos ricos apenas em carboidratos é bom? É o que a gente deve fazer todo dia? Lembra dos macarrão todo dia? É bom comer todo dia? Só macarrão? Ter uma alimentação exagerada e rica em gorduras, ou seja, muita fritura, coxinha, não sei o quê, essas coisas. É bom comer todos os dias só isso? Ou exagerada? E aí? Responde aí. Marque um X só na alternativa que for correta, ou nas alternativas, porque tem mais de uma, né? Aqui, 4. Vamos resolver as adivinhas dos alimentos e nutrientes. Alimentos. Aqui nós temos uma rodinha aqui do lado, construtores, reguladores e energéticos. Aquela quadrozinho lá que a Pro explicou. Letra A. Somos os alimentos classificados como os reguladores. Quem somos? Aí você vai botar aqui, olha, pelo menos 2. Não precisa botar muitos. Quais são os alimentos reguladores? As vitaminas ou sais minerais? É o quê? Aqui você vai colocar o que é. Olha, se vocês fossem... Enfim, aqui você vai dizer o que é. Se é construtor, se é vitamina, o que é. Os reguladores. Aqui, vamos aqui do lado. Os reguladores, eles são vitaminas, proteínas, sais minerais ou carboidratos. Você vai colocar aqui no retângulo. Letra B. Somos classificados como os alimentos energéticos. Quem somos? Os energéticos é o quê? As vitaminas, as proteínas, os sais minerais, os carboidratos. Lá na primeira página, a Pro colocou essa tem lá ó, as setinhas dizendo quais são os alimentos, né?
reguladores, os construtores e os energéticos. Aqui a Pro ainda trouxe um quadradinho. Quem somos? Letra C. Quem somos? Somos classificados como os alimentos plásticos ou construtores. Veja, os construtores. A gente vai falar só de construtores. Quem somos? Aí você vai lá, se é a vitamina, os sais minerais, as proteínas, os carboidratos, ok? Aí tem os 5. Escreva 3 exemplos de alimentos ricos em vitamina. Quais são 3 alimentos ricos em vitaminas? Né? Bota assim, bota o nome. Pode ser uma fruta, uma verdura, enfim, o que vocês acharem. Os sais minerais, os carboidratos, a proteína. Só 3, bota aqui para a prova, né? Aqui tem embaixo um quadro para vocês pintarem e dizer alimentos que eu gosto. Aí você vai pintar. Gosto, você pinta a carinha. Não gosto, você pinta a carinha então, que você não gosta. Aqui, certo? Né? Vamos para os principais tópicos do assunto. Devemos comer todos os dias proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e sais minerais. As proteínas são encontradas em alimentos tanto de origem animais, como alimentos de origem vegetal, plantas. As proteínas ajudam o corpo a crescer, a se renovar, a se manter resistente. Alimentos que contêm grande quantidade dessa substância são classificados como alimentos plásticos ou construtores. Carboidratos e gorduras, os lipídios, são classificados como os alimentos energéticos, já que é a partir dessas substâncias que o organismo adquire energia para realizar suas tarefas. Mas também os alimentos que contêm gorduras e os carboidratos. A Pro já deixou lá, assinalado lá na primeira folha da atividade. Existe ainda um grupo de alimentos classificado como reguladores, que ajudam no funcionamento correto do corpo e prevenção de doenças. São eles os sais minerais e as vitaminas. Sais minerais são encontrados na água e em diversos outros alimentos, tanto de origem vegetal quanto animal. Este último caso se aplica também às vitaminas. Ok? Então, aqui nós temos os tópicos, presta atenção, que ajuda a resolver as questões, certo? Aí segue aqui um vídeo explicando, um vídeo bem legal, explicando as funções das vitaminas, das proteínas, e assistam e depois resolvam a questão, ok? Um cheiro e até a próxima aula. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Marli e eu espero que vocês estejam bem. Neste vídeo eu vou falar sobre alimentação saudável. Qual é a função dos alimentos em nosso corpo? Os alimentos possuem nutrientes que são responsáveis pelo desenvolvimento e crescimento do nosso corpo. Esses nutrientes promovem o bom funcionamento de nosso organismo e nos fornecem energia para realizarmos nossas atividades diárias. Ou seja, os alimentos são como combustíveis para o nosso corpo. Uma alimentação correta é aquela que possui todos os nutrientes necessários para o organismo e na quantidade apropriada. Mas quais são os nutrientes presentes nos alimentos? Os nutrientes encontrados nos alimentos são os carboidratos, proteínas, os lipídios, que são as gorduras, as vitaminas e os sais minerais. Então agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre cada um deles. Os carboidratos, por exemplo, eles são responsáveis em fornecer energia para as atividades do nosso corpo. Estão presentes nos pães, cereais, arroz, trigo, aveia, centeio, cevada, nos farináceos, milho, batata, mandioca, nos açúcares, no mel, na frutose, nas massas e entre outros. As proteínas têm uma função de construtor e reparadoras do nosso organismo, estimulam a formação de músculos e a reparação dos tecidos. Estão presentes nas carnes em geral, nos ovos, no leite e seus derivados, no feijão, na soja,
na lentilha e entre outros. Os lipídios também são conhecidos como gorduras e têm a função de fornecer uma reserva extra de energia, mas também são utilizadas para construir uma membrana nas células na produção de alguns hormônios. São encontrados em abundância nos óleos, manteigas, margarinas, nas oleaginosas, nos chocolates, em algumas frutas como o abacate e o coco, por exemplo, e entre outros. As vitaminas são reguladoras e responsáveis pelo bom funcionamento do nosso corpo e agem na prevenção de doenças. São encontradas em abundância nas frutas, verduras, legumes, entre outros. E os sais minerais? Assim como as vitaminas, os sais minerais também são essenciais para a regulação das funções do nosso corpo. Os principais tipos de minerais são o cálcio, fósforo, ferro, potássio, magnésio, entre outros. Eles são encontrados também nas frutas, nas hortaliças, nos grãos, nas oleaginosas, entre outros. Outro item muito importante em nossa alimentação é a água. A água é fundamental em nossa vida. É fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo e de cada órgão do nosso corpo. Ela tem como uma função auxiliar na digestão, regular a temperatura do corpo, transportar os nutrientes e os resíduos. E vocês sabiam que o nosso corpo é formado de mais de 70% de água? Pois é. E para nos mantermos hidratados, nós devemos beber água várias vezes ao dia e no total de pelo menos 2 litros no dia. Para termos uma alimentação equilibrada, devemos consumir os alimentos variados diariamente. Isso faz bem para o corpo e faz bem para a mente. Devemos evitar o consumo excessivo de alimentos industrializados, refrigerantes, guloseimas, salgadinhos, alimentos ricos em sódios e açúcares. Uma boa alimentação evita doenças. E por falar em doenças, existem várias doenças causadas pela má alimentação. Mas neste vídeo eu vou destacar apenas 2. Uma delas é a desnutrição e a outra a obesidade. A desnutrição ocorre quando uma pessoa não ingere todos os nutrientes necessários ou ingere em quantidade insuficiente para o bom funcionamento do corpo. Ela pode ficar bem desnutrida e provocar fraqueza, que pode ocasionar na morte. Muitas pessoas ainda morrem de desnutrição em todo o nosso planeta. Isso acontece principalmente devido à desigualdade social, ou seja, quando a pessoa não tem recursos mesmo financeiros para comprar o alimento. Já na obesidade, a principal causa é a comida em excesso e a falta de prática de exercício físico. As pessoas obesas podem, ao longo do tempo, desenvolver outros problemas de saúde, como, por exemplo, problemas no coração, nas articulações, entre outros órgãos. Para se evitar problemas de saúde devido à má alimentação, é recomendável que se faça uma reeducação alimentar, que é reaprender a comer, ou seja, saber fazer as escolhas certas para colocarmos em nossas mesas. E para nos auxiliar nesta tarefa, para nos alimentarmos bem, existe um profissional chamado de nutricionista. Eles nos ensinam a comer bem para vivermos melhor. Eles utilizam muito uma pirâmide alimentar. Vocês já ouviram falar da pirâmide alimentar?
Pois é, eles utilizam a pirâmide para desenvolver dietas personalizadas para cada paciente. Vamos observar esta pirâmide? Nesta parte de baixo, na parte mais larga, vocês encontram os alimentos que são os energéticos, que são ricos em carboidratos. Mais acima, os alimentos reguladores, que são as vitaminas, os sais minerais. Mais acima, os construtores, que são as proteínas. E por último, lá na pontinha, os alimentos energéticos extras, que são os óleos, as gorduras, os açúcares. A prática da atividade física é essencial nas nossas vidas. Auxilia na prevenção de doenças e no bom funcionamento de todo o nosso organismo. Outro item importante para a nossa saúde é ter um bom sono. O bom sono ajuda a metabolizar os nutrientes em nosso organismo, melhora o nosso humor, ativa a nossa memória. Dormir bem controla o apetite excessivo e o ideal é dormirmos pelo menos 8 horas por noite. Bom, pessoal, quando nós estamos bem alimentados, nós ficamos mais dispostos, somos capazes de pensar melhor e até de ficarmos mais bem-humorados. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos.